E aí voltamos com a 7ª temporada do podcast Salto Alto. Eu já estava com saudade de ter outra temporada e agora finalmente conseguimos nos organizar aqui na Naturalmente Comunicação para continuarmos aí com o podcast, sempre com temas super interessantes. E hoje a gente vai abrir com um tema muito legal que todo mundo quer, na verdade. Quem é que não quer ter boa forma, ter uma saúde em dia? E para isso, às vezes, a gente se mata na academia e não consegue obter esses resultados. Pensando nisso, a gente trouxe um entrevistado muito especial que vai falar exatamente isso, como você alcançar melhores resultados na academia. E fique até o final, porque tem novidades por aqui, tem um concurso cultural para você, mulher, que vale realmente a pena você participar, que eu vou explicar no final do podcast. Meu convidado, então, é o Sidney, personal, Sidney Bonometto. Italiano. Sidney, obrigada por ter vindo. Então vamos lá, começar logo com esse tema aí, que é super interessante. Falando um pouquinho assim, como que a gente pode, não é? Melhorar. Alcançar esses resultados assim tão desejáveis na academia. Então, assim, eu costumo dizer que a gente precisa sempre saber como que a gente está, antes da gente ir atrás daquilo que a gente quer. Então, as pessoas, elas chegam na academia, elas já querem resultados rápidos. Às vezes, elas não sabem nem como que elas estão. Então, é legal que o aluno, né, ele vá à procura de um profissional da área da saúde, faça seus exames periódicos para saber como que está a questão metabólica dele, para que ele possa ter o maior rendimento depois lá. Aí eu costumo falar que tem 4 pilares aí que eu sempre trabalho com eles, né? Que vai, impulsionar mais, aumentar essa qualidade dos resultados que a pessoa pode ter. Se ela não é uma linha de hierarquia, qual que é o melhor dos 4 pilares, não existe isso. Eu acho que teria que estar funcionando isso como um todo, que é alimentação, né, a hidratação dessa pessoa, se ela é uma pessoa que bebe água, que não bebe água. Tem gente que não bebe e está desidratado e não sabe. E aí os processos metabólicos acontecem tudo no meio líquido do nosso corpo, né? E o treinamento, que daí eu vou chegar nesse quesito, e também o descanso, que é super importante, né? Porque mas então, essa parte de alimentação aí, se não tiver... é muito mais difícil de você alcançar, porque às vezes eu vejo pessoas falando, eu vou comer porque depois eu no treino eu vou gastar, então eu vou liberar. Acho que é bem assim, Sidney, que acontece. A alimentação não é um pilar super importante? Como é que funciona isso? A gente tem que entender que a gente tem um sistema nervoso central que comanda tudo dentro do nosso corpo e é um sistema super inteligente. Se ele entender que está faltando nutriente ou energia no corpo, ele vai armazenar. Então, a pessoa deixar de comer não quer dizer que ela vai emagrecer. Pode ser que ela perca a massa magra, que é músculo, que isso não é interessante. Para quem vai na academia, eles querem ganhar massa muscular, né? Músculo, massa magra, e eliminar a gordura para ficar com o corpo mais esculpido, mais bonito, mais definido, enfim. Mas aí não é só esse o problema, porque se a pessoa deixa de comer e vai para a academia, ela está gastando muito mais energia e está ofertando pouco nutriente para esse corpo. Então ela vai chegar um momento, ela vai entrar em overtrainer, ela pode ter lesões por excesso de uso desse corpo, entre um monte de outras situações, por exemplo. Mas você está falando aí da pessoa desgaste. Não comer nada. Eu não vou comer. Depende. Você está falando de fazer um jejum e ir na academia? Não, eu tô falando assim, pessoas que falam, eu vou comer à vontade porque depois eu vou gastar na academia. Não, isso também não funciona, porque comer à vontade depende do que você vai comer e depende de como está o seu quadro metabólico. A pergunta é, até que ponto a dieta é importante? Ela é muito importante, porque a gente tem que ver o gasto energético, metabólico basal dessa pessoa, para saber o quanto ela já precisa de nutriente por dia só para se manter viva. Esse já é um parâmetro, né? Que quem faz isso são os nutricionistas, né? Eles são os profissionais gabaritados para fazer esse levantamento.
Depois disso, a gente tem que ver a demanda que vai vir a mais, a demanda da academia. Eu estou fazendo musculação, então vai ter para essa pessoa em específico X calorias por dia que ela gasta na academia. Eu estou fazendo um treinamento de emagrecimento, então eu estou fazendo um treinamento de hipertrofia, eu estou fazendo um treinamento de ganho de força máxima, né, que é o recrutamento neural. E são situações diferentes, são treinos diferentes, são nutricionalmente falando, o gasto é diferente. Então, para cada desejo, por exemplo, eu quero ter hipertrofia, Sim. Aí você vai ver com o seu nutricionista uma dieta para isso, Sim. E assim sucessivamente, dependendo do que a pessoa quer. Mas, na verdade, e dependendo do quadro dessa pessoa também, né? Como de saúde. Isso, de saúde, isso. Porque, às vezes, a pessoa tem lá alguma situação de hipertensão, ou ela tem um quadro de colesterol alto, aí a gente teria que tratar isso, né? E quem trata isso é o próprio médico da pessoa, aí junto com os benefícios da atividade física, que também aí não entra atividade física, ir para a academia, exercício físico, como atividade física só. Porque tudo é atividade física, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou deitar para dormir. Qualquer movimento é atividade física. Agora, prescrição de exercício é diferente. Então, por exemplo, eu quero emagrecer. Então, a gente tem que montar um treinamento, uma prescrição de exercício adequada para aquela pessoa, naquele nível de condicionamento físico, né? Para que ela possa aumentar o gasto calórico dela. E ela também tem que estar fazendo uma dieta que mantenha, pelo menos uma dieta que tenha as calorias necessárias, né, os nutrientes, as vitaminas, para que ela não perca a massa muscular, que ela perca só a gordura, que é o objetivo dela. Aí num quadro desse de colesterol alto, a pessoa vai ter que fazer uma dieta adequada, que o médico vai fazer junto com a nutricionista da pessoa. E também o treinamento já se torna um treinamento já específico também, focado nisso, não no emagrecimento a princípio, né? A gente teria que estar trabalhando essa patologia primeiro para depois focar em outros aspectos, entendeu? Entendi. Bom, então um dos primeiros passos é ter uma dieta balanceada de acordo com o seu objetivo. Sim. Feito isso, a pessoa já foi procurar ajuda profissional, já tem um nutricionista, aí te procura uma pessoa assim, acima, vamos supor, faixa etária, assim, 50 anos, vamos supor, mais ou menos. E aí, uma mulher que queira perder peso, o que você faz com ela? Então, a primeira coisa, assim, ela pode procurar um profissional, um educador físico, um personal trainer, indiferente se ela foi ao médico ou não. Um ótimo profissional, ele vai pedir para que essa pessoa faz exames periódicos, né? Eu mesmo penso assim, eu falo, olha, quanto tempo faz que você não vai no médico saber como que você tá? Aí a pessoa fala, faz 3, 4 anos. Então, para mim já é interessante indicar que ela procure um médico para fazer um exame de sangue, fezes, urina e tal, que é para saber como que tá esse quadro metabólico daquele corpo. Né? Se está funcionando tudo bonitinho, se tiver ok, maravilha, bora focar no treinamento físico e na dieta, né? Pro objetivo. Agora, se não tiver, a gente já começa a trabalhar também um treinamento físico, às vezes menor, ou às vezes um pouco menos intenso ou mais intenso, dependendo do que vai precisar ser feito, né? Por exemplo, eu tive uma aluna que ela tinha diabetes e não sabia. E ela tinha muito cansaço, ela não tomava café da manhã direito, e ela saía para trabalhar, era uma loucura. E ela tinha engordado muito. Ela falou que depois de uma crise que deu nela, de emocional também, ela engordou bastante, né? Ela ganhou bastante peso. Aí o que eu fiz? Eu comecei a conversar com ela, porque a gente sempre faz uma anamnese e uma avaliação. Nessa avaliação eu vejo a perimetria e a adipometria para saber como que está a massa muscular e a massa magra e a massa gorda dessa pessoa, né, a gordura. Aí, dentro disso, eu vi que ela estava com muito mais massa de gordura do que o muscular. Então, ela estava bem mais fraca e ela se sentia fraca. Aí, entendo que ela perdeu massa muscular também, além de engordar. E aí,
o que eu fiz? Eu falei, eu tenho que entrar com um treinamento físico e pedi para que ela fosse ao médico para ver como estava o quadro metabólico dela. Aí ela foi saber que ela estava com hipertensão e ela também tinha diabetes. A hipertensão estava muito relacionada à parte emocional dela, entendeu? E a parte do diabetes, porque ela era uma pessoa que comia muito doce no passado. E toda vez que ela estava ansiosa, por conta desse quadro emocional que ela teve, ela comeu muito doce. Então ela desencadeou essa doença, né? E ela precisou usar a insulina, tudo certinho, e aí começamos a fazer um trabalho. Aí até que os níveis dela melhorou. O que eu fiz como educador físico de prescrição de exercício? Ela fazia segunda, quarta e sexta musculação, né? Focando aí no aumento de massa muscular, para que ela ganhasse massa muscular e aumentasse o gasto energético e suprisse essa demanda grande de açúcar que ela tinha no sangue. E aí começou a baixar, assim, tanto que ela no começo, a diabetes dela era muito baixa, não era tão alta assim, mas ela já estava pré-diabética, então ela estava a ponto de ser diabética e aí ela teria que usar a insulina. E ela começou a fazer o tratamento com a médica deu lá as doses que ela precisou usar, né, de insulina, e isso até que ela não precisou mais. Entendeu? Hoje ela não precisa mais, ela só faz atividade física, que só o gasto energético da atividade física 3 vezes por semana, musculação e aeróbico de terça e quinta, já supre o que ela precisa de gasto energético para equilibrar a glicemia no sangue dela. Como a atividade física ajuda na saúde como um todo. Bom, sim, a gente é um conjunto, não tem como separar, não é? Não. Quando você começa a fazer atividade física da maneira correta, vai beneficiar a saúde de uma forma geral. Mas eu digo assim, Sidney, muitas mulheres nessa faixa etária, 45, 50, entre 40 e 50, ganham um pouco mais de peso. Né? E aí, como perder? Porque assim, às vezes eu tenho amigas que eu converso e falo, nossa, eu faço de tudo e não consigo perder. E nesse caso, por exemplo, a pessoa está com a saúde em dia, só que não consegue emagrecer, né? Nessa faixa etária aí. Aí, qual seria a indicação? Olha, ela tem que procurar um nutricionista para que ele possa fazer uma dieta focada no emagrecimento. Porque assim, a gente aprendeu a se alimentar, né? Principalmente aqui no Brasil, eu vejo que a gente come muito pelo gosto das coisas. Eu gosto de churrasco, gosto de pizza, mas não se foca nos nutrientes que a gente necessita. Às vezes vai pelo sabor. Mas é normal, porque tem as preferências. Isso. Aí você tem que aprender a controlar essas preferências. E tem uma coisa também que eu acho interessante. Às vezes, quando você começa a desenvolver uma dieta, no começo pode até ser um pouco sofrida, mas com o tempo você se adapta e começa a achar gostoso. E aí, se você vai comer um negócio muito doce, como você já retirou essas coisas doces demais, gordurosas demais, quando você vai comer, você acha muito doce. Isso já aconteceu comigo. Sim. Mas porque eu fiquei assim, super fazendo uma dieta bem natural. Aí eu fui comer um brigadeiro. Queimou na minha boca o brigadeiro. Sim. Tava muito doce. Sim. Então, quer dizer, as papilas gustativas, elas vão se adaptando, né? Vão. Então, esse primeiro esforço tem que ser feito no primeiro momento para conseguir passar essa fase, né? É uns 21 dias aí pra gente mudar um hábito nosso, né? Então, eu acredito que os hábitos alimentares, eles estão nessa fala que a gente está falando. O que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, a dieta em si, eu assim, como educador físico, eu olho a dieta como... eu vejo os fisiculturistas, eles têm que fazer as coisas muito bem regradinhas e ela, assim, focada, porque eles vão competir e eles vão subir no palco lá e eles estão competindo eles com eles mesmos. Então, eles têm que focar dentro de uma dieta rígida. Uma pessoa que vai competir qualquer outra modalidade de esporte também, ou uma pessoa que esteja com alguma patologia, que esteja doente, essa pessoa, mais do que nunca, ela tem que seguir uma dieta. Agora sim, para melhorar a qualidade de vida, eu acho que a dieta em si, ela meio que assusta as pessoas, então eu não costumo falar muito essa palavra dieta. Quando eu falo, vai lá e procura um nutricionista para você fazer uma dieta. Eu procuro um nutricionista para fazer uma reeducação alimentar.
Porque a gente aprendeu a comer... muda a palavra no cérebro, já entende de uma forma até gostoso, mais amena. Né? Fala, não é dieta, é uma reeducação alimentar. E aí pro cérebro é mais tranquilo aceitar essa ideia, Por que reeducação alimentar? Vamos colocar um exemplo. Uma pessoa que acorda de manhã, toma um café da manhã, né, preto lá, uma xícara de café e come um pão com manteiga e vai trabalhar. Depois ele fica sem comer até o horário do almoço. Então, vamos supor que ele acordou às 6 horas da manhã e ficou 6, 7, 8, 9, 10, até meio-dia ela ficou umas 6 horas aí, de 6 a 5 horas sem comer nada. O corpo vai identificar que ficou muito tempo sem se alimentar, principalmente com a caloria vazia que ela se alimentou de manhã, porque o pão ele é um carboidrato de índice glicêmico muito alto, então dá um pico de insulina, mas só que não oferta nutriente nenhum para dentro do corpo. Aí o corpo entende que falta e ele armazena, em vez de ele utilizar isso como fonte de energia. Enfim, isso aí vai aumentando. Aí, por isso que a pessoa tende a armazenar quando não come bem. Tem gente que entra numa outra via, começa a gastar tudo que tem, né? Mas quem determina isso é o próprio médico que vai falar a patologia que a pessoa tem. Eu, como educador físico, entendo que tem alguma coisa errada. Então a pessoa precisa fazer aquela dieta adequada para ela. E eu não posso entrar nesse campo da dieta. Então eu entro no campo de montar os treinamentos e passar o que eu prescrevi de exercício para que o próprio nutricionista entenda, olha, o gasto energético da minha paciente é tal. Ela vai precisar se alimentar assim, assim, assim. E agora, se ela começa a se alimentar melhor, ela come proteína durante a manhã. A proteína ela é termodinâmica, ela aumenta o gasto calórico também. Então, quer dizer, queima gordura também no corpo, né? A pessoa se alimentar, assim, tem estudos que mostram que se a pessoa se alimenta durante a manhã de proteína, ela tem maiores benefícios no emagrecimento. Então, é muito legal isso. Então, mas quem determina, deixando bem claro, é o nutricionista, não é nós, educadores físicos, né? Mas por isso que eu indico. A pessoa ir fazer um programa de nutrição para reeducação alimentar. E aí ela vai impulsionar muito, muito mesmo. Eu já vi pessoas que só de fazer a nutrição, né, só de ir lá cuidar da nutrição dela já melhorou muito o quadro físico dessa pessoa, a aparência, tudo, né? Perdeu gordura, ganhou músculo, porque em si a pessoa já fazia as atividades físicas, né, durante o dia dela. Ela jogava bola, ela fazia as atividades do dia a dia, né? Subir uma escada é uma atividade física, né? Então, assim, o corpo tem a demanda, mas também tem que ter um certo consumo de nutrientes para que não entre em patologias. Bom, então adequando aí seria o mundo ideal, não é? Sim. A alimentação com o treino e o treino bem focado. Sim. E agora, por exemplo, se tem alguma limitação, algum desgaste, por exemplo, no joelho, no ombro, o exercício físico também contribui para isso, não é? Sim, aí nós, assim, como educadores físicos, a gente avalia sempre a limitação do paciente, né? Ou do aluno, né? Por que eu falo paciente? Porque nesse caso, a gente pode entrar também em parceria com o fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta é o cara que reabilita. Ele é o cara também que tem na fisioterapia, eu cursei fisioterapia, eu acabei trancando no segundo ano. Eu conheci que existe uma área da educação, da fisioterapia, que é a fisioterapia preventiva, que é muito próximo do que a educação física faz, né? Só que nós, assim, uma grande maioria, foca muito nesse aspecto esportivo, né? De performance, de estético, mas existe essa linha onde a atividade física como prevenção mesmo. Então, a gente tem que avaliar como que está esse quadro. Normalmente a pessoa já passou por um ortopedista ou não, né? Se ela não passou, tem que encaminhá-la. Eu preciso falar, olha, vai a um ortopedista investigar como está esse joelho, né? Ou esse ombro que está doendo. Porque eu não tenho
visão de raio-x para poder saber como que tá. Sim, mas aí, por exemplo, se ela já tiver o exame na mão. Aí ela traz as limitações, porque daí nesse exame tem o laudo médico, né? O laudo médico provavelmente já vem com as limitações. Além da limitação que o médico pode sugerir para nós trabalharmos, a gente pode aplicar uma avaliação, né, ali no dia a dia, porque o aluno também melhora. Ele começa a fazer atividade física, mobilizar um lugar que está rígido, ou alongar um lugar que está encurtado, ou fortalecer um músculo que era atrofiado, e aí ele começa a ter uma melhora desse quadro de dor. Até eu já vi pessoas que tinham, por exemplo, hérnia de disco e estavam com muita dificuldade, dor, e aí começou a fazer atividade para fortalecimento da lombar e melhorou, sumiu a dor. O que aconteceu? A musculatura fortaleceu, estabilizou aquele quadro da hérnia. Não quer dizer que a hérnia não saiu de lá, ela está lá, quietinha. Porém, ela foi feito um trabalho em cima disso, né? E aí a pessoa fortaleceu a musculatura da lombar e ficou bem. Agora, se ela não fizer nada, é pior, porque ela vai continuar fazendo as atividades do dia a dia, e ela vai exigindo desse corpo, mas só que ela vai atrofiando cada vez mais, porque a pessoa tende a compensar. Então ela tende a deixar de fazer movimentos para não doer. Eu viro para o lado, dói. Então eu não viro mais, entendeu? Então aí atrofia essas musculaturas que estão relacionadas a esses movimentos. Então é isso, a gente avaliar, ver o quadro, ver a limitação e tentar fazer um caminho ao contrário do que chegou essa lesão, né? E, bom, aí detectado isso, aí você consegue passar os exercícios específicos para ajudar a fortalecer, aí diminuir as dores. Sim. É porque eu também tenho um problema aqui no meu joelho esquerdo, e aí eu fui no ortopedista, ele falou, você tem que fazer academia. Sim. Tem que fazer, não tem... 3 coisas, ele falou, academia, receitou colágeno e emagrecer. São as 3 coisas que ele receitou. Eu tenho desgaste e tenho cisto de Baker no joelho. Sim. Então, quer dizer, tem que fazer. Aí que tem que fazer mesmo, só que fazer direito, porque se fizer errado, provavelmente vai prejudicar, não é? A gente pode ver que a maioria das pessoas que têm dores lombares no ombro, no joelho e também no quadril, normalmente são pessoas que que deixaram de fazer atividade física por muito tempo. Eu tô falando mais de 1 ano, né? E aí essas pessoas, elas desencadeiam. Outras pessoas também têm por excesso. Né? Às vezes um esportista, ele corre, um maratonista, começa a ter dor no joelho, pode ser que ele perdeu a mobilidade do quadril e ele quebrou essa biomecânica do funcionamento da marcha da corrida dele. Então ele precisa melhorar essa mobilidade de quadril, mobilidade de tornozelo, estabilidade de joelho para ele correr melhor. Né? Mas não é o caso. Eu, assim, pelo tempo que eu trabalho nas academias, eu vejo que a maioria das pessoas que ficaram muito tempo são aquelas pessoas que começaram a fazer atividade física, musculação, ou faziam um esporte lá. Eu faço atividade física, eu jogo futebol no final de semana. E aí essas pessoas tendem a ter lesões gravíssimas às vezes. Canso de ver gente que vai jogar futebol no final de semana e torce o joelho e rompe o ligamento cruzado anterior. Porque não tem estabilidade nesse joelho, vai lá jogar o futebol com os amigos, vai fazer uma virada brusca e machuca. Ou vai jogar vôlei, eu já vi mulheres assim que chegaram, que quebrou o pé. Entendeu? Porque não tem estabilidade no tornozelo. Então, assim, são coisas que é a falta de exercício físico como condicionamento para aquela atividade. Então, o esporte é uma coisa, jogar futebol é uma coisa, mas e o preparo físico para o futebol? Onde fica, né? Onde fica o preparo físico para compensar a minha vida diária também? Como que é o meu hábito de vida? Será que eu fico muito tempo sentado? Será que eu não teria que alongar mais a cadeia posterior? Né? Porque eu fico muito tempo sentado, eu tenho encurtamento de cadeia posterior. Aí eu tenho que alongar mais, para compensar esse meu corpo, né? Que está sendo exigido na minha vida natural. Eu tô falando da minha vida sem pensar em ser atleta. Tô falando uma vida que eu acordei, tomei meu banho, tomei meu café, fui trabalhar, voltei e tomei meu banho e dormi, né? Então, aí de repente eu tenho que compensar isso daí. Como que está sendo essa compensação física, né? Tem que prestar muito atenção, porque às vezes a gente está aí no piloto automático, vivendo, trabalhando, pagando as contas, e aí não repara, às vezes começa uma dorzinha, deixa para lá, e aí vai aumentando, e às vezes vai
fazer alguma atividade num fim de semana que não está acostumado e pode acontecer o que você falou. Com certeza. Então tem que prestar muita atenção no corpo. E assim, não sei, é uma pergunta. Tem alguma idade depois, sei lá, depois dos 40, depois dos 30, que tem que prestar mais atenção? Os jovens já são mais privilegiados, o pessoal de 18, 20 anos, ou não? Como é que é isso? Olha, existe essa questão de idade para ter uma boa saúde ou condicionamento físico? Eu acredito que não. Eu acredito que todas as idades são importantes. A gente olhar para o nosso aspecto de saúde, né? E quando eu falo desse aspecto de saúde, é os 4 pilares. Por quê? A gente tem que pensar na nossa alimentação, na nossa hidratação, né? Beber água é importantíssimo. Tem gente que não bebe água. E ela fica desidratada. E aí, de repente, ela tem problemas graves de metabólicos no corpo, né? Ou pessoas que não descansam tão bem, né? Não dormem suficiente para repor aquilo que gastam, né? Eu treino musculação, quero ficar forte. Não adianta comer bem, não adianta treinar o melhor treino, não adianta beber água e não descansar, porque é durante o sono que o nosso corpo vai ressintetizar as proteínas do nosso corpo, vai restaurar esse músculo, né? Que a gente foi na academia e meio que, entre aspas, danificamos o músculo, né? Porque a gente vai lá, puxa ferro, faz movimentações e aí a gente danifica a musculatura, né? Com micro lesões. E depois tem que ter nutriente, então a dieta entra aí, que é como se fosse um material para que as células pudessem construir as novas fibras musculares, né? E o descanso, que é super importante, mas também não adianta comer bem, dormir bem, treinar bem e não beber água, porque a pessoa vai estar desidratada e ela vai ter dificuldade de ter os processos metabólicos acontecendo. Tem enzimas do nosso corpo que elas não vão querer funcionar porque está desidratado. Uhum. Então, assim, é muito esses 4 pilares, entendeu? Assim, tem que prestar atenção em todos eles, né? Não dá para deixar um de lado. Aumentar o benefício dos resultados na academia, tem que pensar no descanso, alimentação, hidratação e no treino. O treino, aqui estou eu falando sobre quais são os treinamentos adequados. Aí tem que avaliar essa pessoa e determinar o nível de condicionamento físico que ela está, para depois ir aumentando aos poucos tanto a intensidade como o volume, dependendo do que ela quer, né? Uhum. Se ela quer mais resistência no corpo, ela tem que aumentar o volume dela. Sim. De treinamento. Se ela quer mais força, ela tem que trabalhar com volumes baixos, mas intensidades altíssimas, então com cargas mais altas. Se ela quer ganhar músculo, ela tem que trabalhar ali na faixa de 8 a 12, e ainda tem outros benefícios que eu posso colocar dependendo da pessoa, lógico, o nível de condicionamento físico, alguns estímulos a mais, por exemplo, pico de contração, drop set, são técnicas que aumentam a intensidade. O que é drop set? Drop set, a pessoa coloca uma carga, executa uma repetição de, vamos supor, eu coloco lá 3 séries de 10. Ela vai lá, faz 10 movimentos com uma carga que vai falhar entre 9 e 10. Aí ela falhou, ela diminui a carga e faz mais 10 e diminui e faz mais 10. Então ela fez 2 drops numa série só. Isso foi uma série, entendeu? Então ela vai fazer 3 séries disso. Aí intensifica, né, muito, você vai aumentar muito a intensidade desse treino. E aí já é para pessoas que são intermediárias avançadas, né? Não adianta colocar um drop set para uma pessoa que começou hoje e faz 3 anos que não pratica atividade física. Sim. Ela vai ficar toda arrebentada. Tudo tem seu tempo, sua adaptação. Isso. O período, né? O organismo de cada um. O corpo vai se adaptar. Ele se adapta. E, assim, inclusive, ele é por volta de 4 semanas, ele já está se adaptando. E tem que ter essa constância de mudança e ajustes no treinamento da pessoa, né? Uhum. E uma pessoa que chega na terceira idade e nunca fez exercício físico, o que acontece? Não, é a regra? É assim, a pessoa vai ter dores, vai estar com a musculatura fraca, não vai conseguir abaixar direito, ou há exceções? Então, há exceções. Eu já vi que, por exemplo, eu fui uma pessoa que eu vivi no sítio, né? Então, eu via que a rotina de atividade física
natural ali, né, do dia a dia dos meus tios, eram pessoas que estavam sempre lidando ali na roça, cuidando de uma planta, cuidando de um animal, limpando um local para plantação e etc. Então, isso demanda de um gasto energético e também de uma certa força braçal no trabalho, certo? Agora, vamos pensar num idoso que ele viveu sempre no meio urbano, em apartamento, meio que mais isolado, assim, não fez tanta atividade física assim, porque ele trabalhava muito, né? Então, se ele trabalhou muito tempo sentado, provavelmente ele já vai ter muitos encurtamentos e já vai ter dores bem antes de estar idoso, viu? Porque eu vejo, às vezes, adolescentes com muita dor, porque hoje a gente tem essa questão da segurança e aí os adolescentes estão ficando muito em casa, não é que nem na minha época, eu com 40 anos agora, eu lembro que eu brincava muito na rua, então a minha atividade física, o meu hábito de atividade física daquela época, ele era muito maior do que um adolescente hoje. Depende, lógico, né? Se ele tiver o benefício de ter atividades físicas, ir para um clube, ir para uma academia, você entende que ele tem que ir? Então, assim, ficar em casa às vezes não é tão interessante. Vamos voltar no idoso. O idoso, então, assim, não dá para saber. Por isso que tem que avaliar. Eu já vi idoso, por exemplo, minha avó ela dança, ela faz um monte de coisa, mas já vi idoso que não consegue ir ao banheiro sozinho. E a gente tem que ir lá dar atividade física para a pessoa dentro da casa. Uhum. E, né, quando eu vou atender as pessoas a domicílio, a gente vai lá, avalia a situação, vê como que tá, o que tem, o que não tem dentro daquele local, que dá para fazer atividade física, beneficiando o dia a dia daquela pessoa. Sim. Né? E aí, normalmente, a gente tem vários sistemas de treinamento. Então, por exemplo, tem dor, né, articular? Pilates é ótimo. Eu tenho uma disfunção, o próprio nome já fala. Então, vá treinar exercícios funcionais. Porque o que é exercícios funcionais? Que vão ajudar a tirar essa compensação que foi criada no hábito de vida que não seria tão ideal, que criou uma disfunção, e aí ele vai funcionar melhor se você começar a trabalhar exercícios que ensinam o corpo a se mobilizar, a fazer o movimento corretamente de novo. Né, eu falo aí, uma estabilidade da torácica. Se a pessoa não tem estabilidade da torácica, uma boa estabilidade, provavelmente ela vai ter cifose. Ela vai ter protusão de ombro, protusão de cabeça. Então tem que trabalhar essas musculaturas das costas e alongamento do peitoral, para que ela possa abrir a caixa torácica e melhorar a postura, por exemplo. Uhum. Né? E aí essa cifose ela tende a diminuir. Uhum. Né? Escoliose, lordose, tem várias maneiras vários sistemas que trabalham com essa melhora. Dá para curar? Depende do quadro, né? Se é um quadro muito agudo, acho que dá para trabalhar e melhorar muito. Às vezes até some. Agora, quando é muito crônico, que faz muito tempo, teve perda óssea ou até mesmo deformação óssea na coluna, é muito mais difícil, né? Uhum. Aí a pessoa vai ter que ou melhora ou a pessoa aprende a conviver melhor com aquele problema, entendeu? Uhum. Que ela tem. Sim, sim. E às vezes pode dar um alívio, mas aí você faz muito tempo e não consegue curar totalmente. Isso. Então o ideal, acho que com certeza é começar antes, não é? Com exercício físico, para não deixar chegar nesse ponto. Mas nem todo mundo consegue, né? Eu acho que ter consciência, todo mundo tem, mas aí tem o trabalho, tem a família, tem um monte de coisas e não consegue fazer, não é verdade? Sim, é verdade. É verdade. Agora, no caso aqui de mulheres, né, que a gente sempre fala para mulheres aqui no podcast que querem emagrecer e que estão com esse objetivo e já procuraram um profissional, já estão na academia, é recomendado tomar algum suplemento? O suplemento, ele já entra como uma melhora da condição de nutrição que você está ingerindo para o seu corpo, né? Então, por isso que ele é suplemento, ele vai suprir algo que você não consegue através da sua alimentação natural. Então, assim, eu tenho dificuldade, por isso que tem que ir no nutricionista, porque o nutricionista vai avaliar isso. Às vezes tem gente que não consegue fazer a comida para comer, e aí o nutricionista vai fazer lá um acompanhamento
e um melhor planejamento dentro daquilo. Às vezes é interessante, sim, um whey protein de manhã, um shake com whey protein, porque daí tem a proteína que ela necessita, porque eu acho que é muito melhor do que tomar um café, uma xícara de café e comer um pão com manteiga, entende? Porque a caloria vazia é muito maior nesse caso. Agora, você tomar um shake de proteína com uma banana, com morango, coisas que nutrem esse corpo, é muito mais interessante, né? Mas aí, assim, como que eu posso falar, sendo que tem que ser um nutricionista que faz isso, entendeu? Então, eu costumo sempre indicar, assim, nutricionistas, né, para os meus clientes, que eu vejo que tem dificuldade de fazer uma alimentação adequada. É muito fácil saber uma alimentação que não é adequada. Normalmente são alimentações muito gordurosas, fast food toda hora, entendeu? A pessoa, em vez de ir para casa almoçar, passa a comer um salgado. Então, assim, eu costumo falar que o reflexo do seu corpo é aquilo que você ingere. De todas as maneiras. Com os olhos, com a boca, com os ouvidos, com o seu cheiro e até o seu toque. Então, assim, você é aquilo que você está trazendo para você. Se você for lá e comer uma esfirra, você não... Será que você está ofertando o nutriente adequado para você? O que tem ali, né? Tem o quê? Farinha? Super processado, entendeu? Não. Então, assim, farinha branca, farinhados. Então, tem alguns estudos que falam que tem dietas específicas a partir da menopausa, por exemplo. Né, que tem que ser feita, porque normalmente depois da menopausa, a maioria das mulheres elas ganham volume abdominal, ganham volume na parte superior do corpo e às vezes perde na parte inferior. Então, que tinha bumbum, aí perdem. Por quê? O que acontece? Né, o que acontece no metabolismo que faz isso gerar essa situação? Aí é legal procurar um nutricionista que ele vai te passar tudo certinho. Olha, essa dieta é legal, na sua idade, se você é legal você comer assim. Olha, para essa demanda energética que você tem que comer dessa maneira aqui, fica melhor para você. Aí, Sidney, é tão difícil levar isso aí por muito tempo, ou aderir uma dieta ou uma reeducação alimentar, vamos falar assim, que é mais gostoso. É difícil mesmo, porque é um hábito que você não tinha. E todo hábito que você não tem, para você ter ele, demanda de um tempo de adaptação. Até mesmo na musculação. Eu vou lá e coloco 5 quilos hoje para a pessoa fazer. A pessoa vai achar pesado às vezes. Aí daqui uma semana, ela não está sentindo nada e eu vou lá e aumento um pouquinho. Às vezes nem falo nada, às vezes eu falo, a pessoa sente que aumentou ou nem sente, vai evoluindo. Aí de repente um dia eu falo, olha o quanto você está levantando. A pessoa, nossa, eu estou levantando 15 quilos. Então ela está levantando 2 vezes mais do que ela começou. Então ela já se adaptou, o corpo vai se adaptando. E é nítido, você vê as pessoas nas 2 primeiras semanas sentirem muita dificuldade de permanecerem aos treinamentos, porque ficando doloridas, por causa da dor pós-treino, né? Por causa desse aspecto metabólico da inflamação. E aí, então assim, tem que dar tempo ao processo, sabe? Tem um processo, tudo tem um processo. Tudo tem um processo, não tem como de não ser. Tem jeito. É assim, da noite pro dia, não é assim tem. que as coisas acontecem, né? Não tem. E assim, a gente já está finalizando. Queria saber se tem alguma coisa assim que eu não perguntei que você acha importante falar e como que é a sua rotina de trabalho, não é? Assim, de um personal, como que é contar um pouquinho também? A gente acorda bem cedo. Que horas você acorda? Eu acordo 4 horas da manhã. 4 da manhã, todo 4 dia? horas da manhã, todo dia. Mas que horas que você entra? Aí eu entro às 5. Entro às 5 numa academia. Aí eu fico lá até às 11. Aí eu almoço. Daí eu dou aula de personal, que eu vou lá dar aula para você na outra academia. Sim. Aí eu fico na outra academia e depois à noite eu também tenho outras academias que eu atendo. E aí eu fico até às 9h30 da noite. Aí chega, né? De segunda a sexta-feira. E você tem horários para personal? Sim, agora na parte da manhã eu vou ter mais horários ainda agora. A partir dessa semana eu já estou com bastante horários assim, abertos, inclusive de manhã. Tem bastante já.
E é isso, a gente está sempre na academia, treinando. Eu acostumo, quando eu estou nas minhas horas, assim, que eu tenho uma janelinha, eu faço algum treinamento de alongamento. E não é só musculação, viu, gente? A gente tem que pensar na mobilidade do corpo, alongar, relaxar, né? É muito bom também, às vezes, fazer uma massagem. Marcar uma massagem, viu que está muito tenso, vai, marca uma massagem. O corpo necessita desse relaxamento, né? Ter um tempo para você ficar sem fazer nada, pelo menos uns 10 minutos por dia, para você ficar assim, ó, pô, não vou fazer nada agora. É um momento que eu fico prestando atenção em mim. Uhum. E a academia, o ideal seria 1 hora por dia, né? Mas, assim, a grande maioria das pessoas tem muita dificuldade. Eu vejo que tem dificuldade porque estão correndo muito atrás do trabalho, ganham dinheiro, aí depois ficam gastando dinheiro para cuidar da saúde que não cuidou, sendo que teria que ter um equilíbrio, né? A gente tem que cuidar, sim, da nossa saúde. O ideal seria 1 hora de atividade física por dia, no mínimo meia hora, né? Para ter um resultado legal aí, um aumento até na sua disposição física para o dia a dia, né? Que legal. Bom, obrigada por ter vindo, então. Obrigado. Bom, o seu Instagram tá aparecendo aí, quem quiser mais informações para te encontrar. E agora, antes de finalizar, eu quero dar um recado aí para você que está assistindo a gente, que a gente vai lançar um concurso cultural, gente, muito legal. Acompanhe no meu Instagram, Renata Cordeiro Oficial, tá aparecendo aqui embaixo todas as regras, mas é sobre autoestima. Isso é bem legal, né? Sobre a autoestima da mulher. Como que vai ser? As mulheres respondem a seguinte pergunta: por que a mulher deve cuidar da sua autoestima? E a gente vai escolher uma frase por mês. A frase mais criativa, a gente vai ter algumas pessoas que vão escolher. E aí, a frase mais criativa, quem fez vai ganhar uma série de coisas legais, todas que têm a ver com cuidados com a saúde. Por exemplo, cestas de produtos naturais, 1 mês de academia, também para autoestima, cabeleireiro, maquiagem, bem legal. Acompanhe no Renata Cordeiro Oficial no Instagram, que lá dá para dar mais detalhes do que aqui no YouTube, né? Mas muito obrigada pela sua entrevista, por abrir aí a nova temporada do Salto Alto Podcast, sempre que precisar, pode me chamar, eu venho com o maior prazer aqui. Obrigada, Sidney. E a gente está finalizando, então, mais um episódio, gente. Semana que vem tem mais com um tema sempre legal para você, mulher. Um beijo e até lá.